No Arrepiei de hoje você vai ouvir a história enviada por uma inscrita do canal de São Paulo. Ela mora sozinha há mais de 10 anos e jura que há 2 meses começou a aparecer no celular dela um vídeo novo toda segunda-feira. O problema é que ninguém nunca encostou no celular dela e o pior, no último vídeo ela jura que viu alguém dormindo na cama dela. Se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o fone, porque agora é com a Sara. Meu nome é Luísa, tenho 38 anos e moro sozinha num apartamento pequeno em São Paulo, Zona Oeste, desde 2012. Sou editora de vídeo freelancer, publicitário quando dá, casamento quando aparece, e muito recorte de entrevista quando o aluguel pede. Minha rotina é assim: café às 7, render às 10, almoço atrasado, e, quando a cidade desce pro baixo ruído de madrugada, eu costumo exportar os arquivos e deixar o computador trabalhando. Nunca tive medo da noite. Eu gosto do barulho longínquo de ônibus passando na Francisco Matarazzo, do chiado das TVs vizinhas que apagam sem querer, do vento que empurra a cortina da área de serviço. É o som da cidade respirando. O que eu não gosto é do que não faz sentido. A história começou numa segunda-feira, 3h07 da manhã. Eu estava no sofá, cochilando com o notebook quente na barriga, quando o celular vibrou na mesinha. Achei que fosse notificação do banco. Peguei sem acender a luz e vi a tela acesa em Fotos com um quadradinho vermelho no canto, um vídeo novo. O arquivo tinha sido criado às 3 horas. O nome era automático, vid_2500804_0300002.mp4. Eu não tinha gravado nada. Abri. A imagem começou escura, granulada, com aquele ruído que todo sensor apresenta quando não tem luz suficiente. Aos poucos, a câmera ajustou e eu reconheci meu quarto, a cama desarrumada, a janela com a persiana torta, a luminária que eu sempre deixo apagada. O enquadramento era de canto de teto, como se o telefone estivesse apoiado alto, quase no trilho da cortina. E lá no centro do quadro, um volume de lençol subindo e descendo devagar. A pessoa dormindo ali era eu. Pauso o vídeo, aumento o brilho, avanço um pouco. O áudio trazia só ambiente, geladeira longe, um ônibus virando a esquina, passos de alguém no apartamento de cima. Nada de música, nada de voz. Mas havia um som novo, rente, como respiração muito perto do microfone, só que o telefone estava longe de mim. 5 minutos de nada. No final, um ponto de luz atravessou rápido o quadro, como se alguém tivesse passado em frente à janela do vizinho e um reflexo escorresse no meu teto. O vídeo cortou sozinho. Duração: 5h02. Olhei o log de atividades do celular. Nada. Nem aplicativo aberto, nem alarme, nem detecção de movimento. Eu tinha Face ID e senha. Eu moro no 5º andar. Guardei o telefone, ri do nervoso e falei sozinha: bug. De manhã, a cabeça arruma gavetas, deve ter sido atalhos rodando automático, um app de câmera que eu instalei para trabalho, ou o dedo que tocou sem querer. Desliguei a automação que eu nem lembrava que existia, limpei cache, botei modo avião para dormir. Fim de assunto. Na segunda seguinte, 3 horas, o mesmo vídeo apareceu. Novo arquivo, novo horário cravado, mesmo ângulo de canto alto. Dessa vez, eu estava acordada. Eu tinha prometido para mim mesma que ficaria olhando o celular até dar 3. Às 2h59 e 52 segundos, nada. 2h59 e 59 segundos, ainda nada. 3h0 e 1 segundo, vibração curta. A miniatura surgiu sozinha como se alguém tivesse colado no meu rolo de câmera. Abri tremendo o polegar. A imagem começou igual, mas com uma diferença. No primeiro segundo, a câmera parece ajustar foco num ponto fora da cama, o corredor, escuro, e só depois volta para mim. Eu não mexi no foco. O áudio trouxe 3 sons que eu reconheço de olhos fechados: o tique distante do relógio da sala, o compressor da geladeira armando, e um sussurro muito perto do microfone, mais perto do que qualquer posição em que eu pudesse ter deixado o celular. 5 minutos outra vez. Nos últimos 2 segundos, uma sombra cruzou de novo a faixa de teto, obstrução de luz, não reflexo. Um corpo.
O vídeo cortou. Eu sou editora. Eu vivo de frame, bit, metadado. Peguei o arquivo, joguei no Premiere. Propriedades: 1920x 1080, 30 frames por segundo, codec H264, ISO 3200, alto, velocidade 1 a 30, AFC, autofoco contínuo. O meu celular mostra a ISO e velocidade? Mostra nos metadados avançados quando é câmera nativa. Mas, quem chamou a câmera nativa se o telefone estava bloqueado, com Face ID? Eu não respondi. Eu distraí, botei café, abri as janelas, encostei a testa no vidro. Na terceira segunda-feira, eu mudei a regra. Deixei o celular no escritório, numa prateleira, carregando. Dormiria sem ele no quarto. Se o vídeo aparecesse, pelo menos teria outro ângulo. Tranquei a porta do quarto por dentro, encostei uma cadeira na maçaneta, não que ajudasse, mas ritualiza. Acordei às 3h06 com a garganta seca e uma certeza boba de vitória. Fui até o escritório. Tela acesa. Novo vídeo. Ângulo, canto do quarto, como sempre. A câmera não estava no quarto. Eu travei olhando a miniatura. Abri. No segundo 9, a câmera trepidou levemente, como mão segurando. No segundo 10, ajuste de exposição bem rápido, típico de toque de dedo no ponto central. No segundo 11, minha respiração ficou nítida. No segundo 14, algo brilhou na borda inferior, o vidro preto de outra tela. O celular que filmava refletiu outro celular na mão de alguém. Só que ninguém estava lá. Por 3 dias, eu não contei pra ninguém. Você sabe, amigos riem da parte técnica, app bugado, atalho, reloginho do iCloud, ou vão direto pra história de fantasma. Eu não queria nenhuma das duas respostas. Eu queria controle. Atravessei a semana como quem faz corrida de obstáculos, um olho na edição, outro no relógio. Comprei uma câmera de segurança barata, aquelas que viram de um lado pro outro e acendem LED infravermelho. Instalei na sala, apontando pro corredor e pro meu quarto. Estava decidida, se algo entrar, eu vejo. A câmera gravaria no cartão e na nuvem. No domingo, fui dormir mais cedo. A cidade desceu pro seu ronco grave, e eu, em vez de rezar, repeti uma lista técnica, ISO, Shutter, Auto White Balance, me agarrando ao que eu sei. Acordei às 3h02, o corpo sabia a hora. Fui direto pro escritório. 2 arquivos novos no rolo de câmera. E um alerta no app da câmera de segurança. Movimento detectado, 2h59 e 58 segundos. Abri primeiro o vídeo da câmera da sala, preto e branco, grão de infravermelho, a cozinha ao fundo, o corredor no meio. Às 2h59 e 58 segundos, um recorte mais escuro cruzou da cozinha pro corredor, sem som. Parecia gente, mas o infravermelho não pegou olhos, não criou aquele brilho de retina que eu conheço de bicho e de gente. Às 3h0 e 3 segundos, a porta do meu quarto, vista por uma fresta, afundou 1 milímetro, pressão no trinco, e voltou. A câmera marcou movimento, mas o app classificou como indeterminado. Abri o vídeo do telefone. De novo, meu quarto. De novo, canto alto. Só que agora eu não estava na cama. Eu apareço entrando no quadro pelo lado direito, olhando direto para a câmera, como quem sente que tem alguém lá. Eu nunca olho para aquele canto. E eu não tinha o celular no quarto. No frame 632, uma sombra atravessa a persiana por fora, o sensor compensa, a imagem escurece e a trepidação fica mais forte. No frame 910, meu rosto levanta um pouco, no gesto clássico de quem ouve passo no corredor. E no frame 1042, aparece no cantinho do vidro a borda de um dedo mesmo, arrastando no lente por um segundo. Eu pausei ali. O rastro de gordura ficou na borda. Eu peguei o celular com raiva, apontei contra a luz, nada. A lente estava limpa. Quando isso acontece, você começa a entrar e sair de você. No café, eu pensava que era uma brincadeira de alguém do prédio. No trabalho,
eu tinha certeza de que era um bug. No banho, eu lembrava da trepidação, do dedo, e meu coração virava metronome perdido. Fui falar com o porteiro, seu Anselmo, que me conhece desde que eu mudei. Expliquei o básico, coisas estranhas, vídeo, horário, e pedi para ele revisar as câmeras do condomínio do 3º pro 5º andar na madrugada de segunda. Ele disse que naquele horário os elevadores costumam ficar parados, que tem só um morador de plantão no hospital e 2 gatos que fazem rondas invisíveis pelo quintal. Prometeu olhar. Na quarta-feira, o app do condomínio me mandou um clipe curto, 2 horas 59 minutos e 41 segundos. A câmera do corredor mostra meu tapete de porta, a luz do emergência verde e o extintor. No segundo 44, o tapete se mexe um dedo, como quando alguém encosta com a ponta do pé para desentortar. No segundo 47, o sensor da luminária do corredor acende sozinho, nenhum corpo atravessa o quadro. No segundo 52, a luz apaga de novo. E no 3 horas, o arquivo corta por falta de atividade relevante. Atividade relevante para quem? Eu voltei para casa com uma ideia que eu não recomendo: testar a coisa. Se tinha padrão, segunda-feira, 3 horas, quarto, canto alto, eu podia mudar variáveis. Queria quebrar a equação. Peguei uma fita crepe, desenhei um X bem no canto do teto que o vídeo sempre mostrava e colei o celular no lado oposto, apontado para mim, com gravação contínua desde 2 horas e 50. Deitei de olhos abertos. O barulho do elevador parecia mais alto do que o normal. Eu ouvi passos no apartamento de cima, ritmo humano. Olhei pro X de fita. Olhei pro celular gravando. 2 horas e 58. 2 horas e 59. 3 horas. Nada aconteceu. Nada aconteceu por 15 segundos. No segundo 16, um ponto apareceu exatamente no centro do X, como se um reflexo tivesse nascido da tinta branca. No segundo 18, esse ponto virou linha, como a sombra de uma quina, e o sensor do meu celular gravando do outro lado ajustou claridade para compensar. No segundo 21, um ruído que eu só ouço quando alguém toca no microfone, um dedinho raspando no tecido, entrou no áudio. No segundo 22, meu telefone, o que eu estava segurando, trepidou sozinho em cima do tripé, como se alguém tivesse respirado forte na lente. Eu sentei. Fiz o que nunca faço, falei alto: chega. A minha voz voltou da parede com um eco que meu quarto não tem. Na gravação, dá para ouvir o eco mais fundo, com uma nota grave, como se a voz tivesse batido em um lugar maior do que meu quarto. No segundo 37, o ponto no X apagou. E a madrugada seguiu como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, seu Anselmo me chamou no interfone. Tinha um pacote endereçado a mim, sem remetente. Caixa pequena, pardo velho, amarrado com barbante. Levei para a mesa, abri com a chave. Dentro, papel bolha e uma câmera velha de mão, daquelas mini DV, preta, sem marcas, e uma fitinha etiquetada com caneta, segundas, 3 horas. A bateria estava inchada. O visor tinha um risquinho diagonal, antigo. E, no fundo da caixa, um post-it amarelado com 2 palavras, letra redonda. Devolve, Lu. Eu travei na mesa da cozinha. Eu nunca disse Lu aqui no prédio. Eu nunca tive essa câmera. E eu sabia, naquele instante, que eu ia ter que assistir o que estava naquela fita. Demorei 3 dias para criar coragem de ligar a câmera. A velha mini DV estava suja, e o botão de play parecia emperrado. Mas o que mais me travava era a etiqueta da fita, segundas, 3 horas. Exatamente o mesmo padrão dos vídeos que vinham aparecendo no meu celular. Liguei o aparelho na tomada, conectei o cabo RCA na TV da sala e deixei o som baixo. A tela chiou por alguns segundos, até estabilizar numa imagem escura, quase sem cor. Depois, uma figura apareceu. Um corredor comprido, com as mesmas pastilhas brancas do meu prédio, só que mais antigas, encardidas, amareladas nas bordas. A filmagem tremia, feita à mão. O som de passos ecoava, devagar, como se a pessoa que gravava soubesse exatamente o que estava procurando. No canto direito,
Um número vermelho piscava, 3 horas 0 minuto e 2 segundos. A câmera virava lentamente até uma porta com o número 504, o meu apartamento. Senti a garganta fechar. A maçaneta aparecia na imagem com o reflexo do visor piscando. A pessoa que filmava se aproximou, o som do dedo raspando no metal ficou nítido. A câmera subiu levemente e fixou o foco bem na altura do olho da porta. E ali, por um segundo, eu vi o meu próprio reflexo, mas com o cabelo curto, do jeito que eu usava 10 anos atrás. Pausei. Rebobinei. Olhei quadro por quadro. Não era uma semelhança. Era eu. E eu sabia exatamente quando aquele cabelo curto existiu. 2013, um ano antes de me mudar para cá. O lugar que aparecia era o mesmo corredor, mas o prédio era outro, o meu antigo apartamento da Vila Romana. A fita seguia. A câmera parava diante da porta 504 e, por 3 segundos, o som de respiração ofegante enchia tudo. Depois, o vídeo apagava. Tela azul, e uma gravação nova começava, mesmo corredor, mesmo número da porta, só que o corredor estava mais novo. As pastilhas brilhavam, a iluminação era mais forte, e minha voz, a voz da gravação, dizia: "Eu só quero saber quem continua gravando isso." Soltei o controle. A voz era minha, mas com sotaque diferente, mais leve, como se fosse antes dos anos em São Paulo me engolirem. No fim da gravação, alguém sussurrava algo perto do microfone, impossível de entender. Rebobinei o trecho várias vezes até distinguir uma única palavra: volta. Desliguei a TV, mas o chiado continuou, como se o som tivesse preso no ar. Pisei o chão devagar. O eco do taco fez um ritmo estranho. Tudo dentro do apartamento parecia desalinhado, o relógio da cozinha parado em 3 horas, a geladeira desligada, e o celular vibrando na mesa com uma notificação. Novo vídeo adicionado, 3 horas. Abri. Era outro arquivo. A câmera tremia, mas o foco estava em uma fita mini DV, colocada sobre a mesa, a mesma que eu tinha acabado de assistir. No canto, um post-it amarelo, idêntico ao que veio no pacote, com as palavras "Devolve, Lu." A câmera deu zoom no papel, e, por um instante, no reflexo da mesa, 2 mãos apareciam segurando o aparelho, mãos pequenas, femininas, e uma pulseira de fita colorida, igual à que eu usava aos 17 anos. Naquele momento, eu comecei a entender que aquilo não era invasão. Era repetição. Alguém estava regravando o mesmo instante, de formas diferentes, em tempos diferentes. E eu estava presa dentro da sequência, igual às pastas antigas que o Premiere se recusa a substituir. Desliguei tudo. Desconectei a tomada, tirei a fita, guardei dentro de um saco plástico e levei até o depósito do prédio. Mas naquela mesma noite, às 3 horas, a câmera voltou para a mesa. Não estava mais na caixa. Nem no depósito. E havia um novo post-it colado na lateral. Falta só um. De manhã, fui até o porteiro, com um rosto pálido. Ele olhou para mim e disse: "Dona Luísa, a senhora tá bem? Por quê? A senhora saiu 3 vezes essa madrugada." "Como assim?" "Uma por volta das 11, outra perto da 1, e outra depois das 3. "Eu não saí." Ele olhou o monitor do portão e puxou o histórico. 3 gravações, mesmo corpo, mesma roupa, mesma caminhada, 3 ângulos diferentes. Na primeira, eu estava de casaco. Na segunda, sem casaco. Na terceira, com o cabelo preso, coisa que eu não fiz. O que mais me assustou não foi isso. Foi o tempo entre cada aparição. Exatos 7 minutos. Voltei pro apartamento e sentei no chão, com o celular e a câmera velha lado a lado. O relógio digital piscava 2 horas e 53. A cada segundo, o som de gravador ligando ecoava na minha cabeça, e eu não sabia mais se estava acordada ou presa dentro de alguma gravação antiga. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que meu passado estava me filmando. Que alguém que parece comigo entra e sai do meu prédio em horários perfeitos. Deixei as 2 câmeras sobre a mesa e decidi dormir. Mas antes de deitar,
Olhei para a lente da mini DV, e por um instante tive a impressão de ver meus próprios olhos piscarem lá dentro. Um reflexo que não era reflexo. Uma cópia atrasada 1 segundo. Apaguei a luz e tentei ignorar. Mas o som do botão de gravação apertando ecoou da sala, seco, metálico. 3 cliques curtos. E o último deles veio acompanhado de um sussurro baixo, muito perto, atrás da porta do quarto. Agora é você que filma. Na manhã seguinte, o silêncio da casa parecia outro. Nem o barulho da rua entrava. Era como se o ar tivesse ficado mais espesso, mais difícil de atravessar. Abri a janela, e o som da cidade veio fraco, como se viesse de dentro de uma caixa. Peguei o celular. Tinha um novo vídeo na galeria. Criado às 3 horas em ponto. Mas o nome do arquivo era diferente. Vídeo_0000000_00000.mp4. Sem data. Sem hora. Sem identificação. Toquei para abrir. O vídeo começou com a câmera virada para a porta do meu quarto, a mesma porta onde, na noite anterior, eu ouvi o sussurro: agora é você que filma. A imagem tremia. O foco variava entre o trilho superior e o vão inferior da porta, como se a câmera tentasse encontrar alguma coisa ali. O som de fundo era muito baixo, mas havia uma respiração constante, irregular, de quem grava sem perceber. No canto inferior esquerdo, um reflexo que parecia o contorno do meu próprio rosto, mas de olhos abertos, mesmo eu tendo certeza de que estava dormindo. Às 2h17, a porta fez um estalo. Devagar. Como madeira cedendo. A maçaneta girou 1 milímetro, parou, e girou de novo. Dessa vez, mais rápido. Um som de vento abafado atravessou o áudio, seguido de algo que parecia um murmúrio em reverso. E aí, a câmera se moveu. Como se alguém segurasse o celular e desse um passo para trás. A imagem ficou desfocada e, no quadro, surgiu uma sombra humana, alta, parada bem no meio da sala. Sem rosto. Sem cor. Só uma presença que absorvia a luz em volta. Pausei o vídeo ali. O coração batia fora do compasso. Voltei alguns frames, olhei o reflexo do corredor, e juro, no espelho da sala, aquela sombra tinha forma de mulher. Cabelo preso. Mesmo formato de ombros que o meu. Mas a cabeça estava virada para trás. Desliguei o celular. Sentei no chão. Respirei fundo. O corpo inteiro tremia, mas a mente tentava achar uma explicação: efeito óptico, luz do monitor, projeção da janela. Até que ouvi o som que eu mais temia, o clique da câmera mini DV sendo ligada sozinha. Virei lentamente. A luz vermelha de REC piscava, e a fita girava. Fui até ela, mas, quando cheguei perto, percebi que a lente estava apontada para mim. A voz que saiu do alto-falante não era minha. Era a mesma voz feminina dos vídeos, só que com delay, um eco arranhado. Você não devia ter assistido. Desliguei da tomada. Mas a fita continuou girando. E a TV, mesmo desconectada, acendeu por um instante, exibindo um frame congelado. Eu, sentada na sala, segurando o mesmo controle remoto, mas com outro reflexo atrás, um reflexo que ainda não tinha acontecido. Corri até o banheiro, lavei o rosto, respirei fundo. Olhei pro espelho. E vi 2 luzes. Uma de frente, outra um pouco atrás, fora de sincronia. A que estava no fundo piscou antes de mim. E sorriu. O som da TV voltou da sala, estática e vozes confusas, se sobrepondo em idiomas que eu não reconhecia. Entre elas, uma frase clara, repetida por uma mulher. 3 vezes. Depois, você lembra. Peguei o celular e comecei a gravar tudo. A imagem tremia. O coração batia alto demais. Mas quando olhei para a tela, percebi que eu não aparecia na gravação. Só a sala. Só o sofá. E o canto escuro onde a mini DV piscava, mesmo sem energia. Sentei no chão e deixei a câmera filmando sozinha.
Depois de alguns segundos, o vídeo travou, e no canto da tela surgiu uma notificação que eu nunca tinha visto. Espaço insuficiente. Reescrevendo arquivos antigos. A tela piscou. As pastas da galeria começaram a se mover sozinhas, se duplicando. Os nomes mudavam um por um. Segundo underline 01, segundo underline 02, segundo underline 03. Até chegar em segundo underline 06, e então tudo parou. Na manhã seguinte, quando abri o computador, encontrei uma nova pasta sincronizada no Drive. Nome: Luiz underline arquivos underline 2013. Criação automática, sem origem. Dentro dela, as mesmas gravações, só que mais antigas, com data de 10 anos atrás. E no final de todas, uma última filmagem chamada Final.mp4. Abri. A imagem era de uma mulher sentada na mesma sala. Mesmo sofá, mesmo abajur, mesma planta. Mas a mulher não era eu agora. Era eu em 2013. E ela olhava direto para a câmera e dizia, com um sorriso cansado: "Se você tá vendo isso, é porque a gente começou de novo." A tela escureceu. E, por alguns segundos, o reflexo da tela mostrou a mim mesma, assistindo o vídeo, no mesmo enquadramento. Um loop perfeito. Uma gravação dentro da outra. Foi ali que eu percebi que não era alguém me observando. Era eu mesma, tentando me avisar, de dentro das gravações. Demorei dias para aceitar o que vi. Na verdade, eu nunca aceitei. Mas depois daquele último vídeo, aquele em que eu do passado falava comigo, algo dentro de mim começou a se mover como se duas memórias diferentes estivessem brigando pelo mesmo espaço. Uma lembrava do que eu vivi. A outra, lembrava de algo que ainda não aconteceu. A rotina virou um borrão. De manhã, café frio, barulho de moto subindo a ladeira, notificações piscando. Mas tudo parecia fora de fase. O som da chaleira vinha antes do vapor sair. A luz do corredor acendia um segundo antes de eu apertar o interruptor. E, às vezes, eu me via entrando na sala pelo canto do olho. Quando eu já estava lá dentro. Passei a trancar a porta do quarto com a cadeira de novo. Não adiantava nada, mas era o único gesto que ainda me fazia sentir humana. Mesmo assim, a cadeira começou a aparecer fora do lugar, toda manhã. Exatamente 2 centímetros para trás. A cada dia, um pouco mais. Como se alguém estivesse testando o limite da minha atenção. Naquela noite, decidi fazer algo que nenhuma pessoa sã faria: assistir a todas as gravações de novo. Em ordem. Uma por uma. Montei uma linha do tempo. Reparei num padrão que não tinha visto antes. Cada vídeo, do celular, da câmera, da fita, tinha 7 minutos de diferença entre si. Mas não era só o horário. A iluminação, o ângulo, até o som ambiente pareciam deslocados. Como se cada versão estivesse um pouco mais adiantada que a anterior. Na quinta gravação, a mais antiga, a câmera foca na porta do quarto e mostra um vulto que passa rápido. Na sexta, o vulto para. Na sétima, o vulto vira o rosto. E, na oitava, o vulto sou eu. O arquivo final.mp4 tinha algo que eu não percebi da primeira vez. Nos segundos finais, enquanto a Luísa de 2013 dizia "a gente começou de novo", o reflexo do monitor mostrava uma luz piscando no teto, bem acima da estante, o mesmo lugar onde eu colei o X de fita crepe. Só que o X já estava lá, antes de eu colar. Como se o vídeo soubesse o que eu ainda ia fazer. Foi aí que eu entendi. Esses vídeos não estavam repetindo os eventos. Eles estavam gravando antes. Um eco invertido, o que ia acontecer já existia em algum arquivo. E, a cada semana, o agora se aproximava do último vídeo. Na madrugada de segunda, o relógio digital voltou a piscar. 2h59. O ar ficou pesado. O chiado da rua parou. E o som da cidade sumiu como se alguém tivesse desligado o mundo. Peguei o celular. A galeria estava vazia, nenhum vídeo, nenhum arquivo.
Só uma pasta nova, com o nome em caixa alta. Final _01. Dentro dela, um único arquivo de texto. Abri. Dizia: último ciclo, você precisa assistir antes que comece. E, logo abaixo, uma linha com o link de um vídeo. Cliquei. A tela carregou devagar, e o título era o mesmo: o vídeo que ninguém gravou. Mas o canal não era o RPA. Era uma conta sem nome, criada no mesmo dia. A thumbnail mostrava meu quarto, com a luz acesa. E, no canto inferior direito, uma silhueta sentada no chão, olhando para a tela, eu. A contagem de visualizações, 1. Deixei o vídeo tocar. A gravação mostrava o momento exato que eu estava vivendo. As mesmas roupas, o mesmo ângulo, o mesmo chiado leve do computador. Só que, no vídeo, o telefone tocava, e eu atendia. No mundo real, o telefone também tocou. Toquei em atender. Do outro lado, uma voz calma, idêntica à minha, disse: não apaga os arquivos. Eles não são lembranças. São os intervalos. Antes que eu respondesse, o som travou. O vídeo no computador piscou e voltou para o início sozinho. De novo, e de novo, e de novo. E a contagem de visualizações subia, 2, 3, 4. Como se cada vez que eu assistisse, mais uma de mim estivesse presa dentro dele. Desliguei tudo. Joguei o celular dentro da pia. Abri a janela e olhei para a cidade. As luzes dos prédios piscavam em ritmo desigual, como gravações que não estão mais sincronizadas. E lá embaixo, no reflexo do vidro, vi alguém no meio da rua, parada, olhando para cima, segurando o celular. Apontado para mim. Fechei a cortina e me escondi no canto. Deixei o tempo passar sem saber se era dia ou noite. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, o vídeo na tela do computador tinha mudado. Agora, mostrava a rua vista de baixo, com uma janela iluminada, a minha janela. E alguém lá dentro, filmando. O arquivo novo se chamava terceiraluz.mp4. E a miniatura mostrava minha mão no vidro. Na gravação seguinte, a câmera saiu da tela e foi pro mundo real. E o que eu vi lá fora? Não devia existir em duas versões ao mesmo tempo. Eu nunca vi o tempo se desfazer. Mas naquela madrugada, ele se desfez. O vídeo chamado terceiraluz.mp4 começou sozinho. A imagem era da rua em frente ao prédio. Câmera parada, foco fixo no quinto andar, na minha janela. O enquadramento era perfeito demais, como se alguém tivesse usado um tripé. A luz do meu quarto estava acesa. Dava para ver minha sombra andando de um lado pro outro. E aí o zoom começou. Devagar. Cauteloso. Como se a câmera soubesse que eu ia olhar de volta. No frame 143, o reflexo da janela mostrou uma segunda figura, parada atrás de mim. No frame 144, ela sumiu. No frame 145, era eu, de novo, mas com outro corte de cabelo, outra blusa, outro tempo. O rosto idêntico, só mais novo. A Luísa da gravação se virou e encarou a câmera lá embaixo. E naquele instante, no mundo real, eu também senti alguém me olhando da rua. Abri a cortina e olhei. Havia uma mulher parada na calçada, no mesmo ponto mostrado no vídeo. Ela segurava um celular. O aparelho piscava com a luz vermelha do modo gravação. E mesmo de longe, eu reconheci. Aquela mulher era eu. Fechei a janela com força. A cabeça começou a girar. O coração não sabia mais em que tempo batia. Fui para a sala tropeçando, derrubando o abajur, e quando olhei para a TV, o vídeo ainda rodava. Só que agora a câmera mudou de posição. O enquadramento mostrava a sala do meu apartamento, filmada do teto, exatamente como os vídeos das primeiras semanas. No canto da imagem, um relógio de parede marcava 3 horas. E, aos poucos, o ponteiro dos segundos começou a andar para trás. O som ambiente voltou, passos lentos, respiração,
e o barulho de um dedo batendo no microfone. 3 toques curtos. O mesmo padrão que eu ouvi na primeira gravação. Naquele instante, eu entendi. As gravações não vinham de fora. Elas vinham de dentro, de um ciclo que eu mesma estava alimentando, sem perceber. Toda vez que eu assistia, eu regravava. E cada vez que eu gravava, eu mudava algo. Corri até a cozinha, peguei o celular e abri a câmera frontal. A tela estava preta. Toquei o botão de inverter, e nada mudou. Mas quando aumentei o brilho, apareceu uma imagem. Era eu, só que o fundo não era o meu apartamento, era o apartamento antigo, o da Vila Romana, com o piso de cerâmica e o espelho rachado na parede. Atrás da outra eu, a câmera tremia. E ela dizia algo, sem som. Eu li os lábios. Você ainda tá filmando. O telefone caiu da minha mão. A tela rachou. E, de algum jeito, a gravação continuou, mesmo com o visor apagado. No áudio, um ruído grave, pulsante, como se algo respirasse dentro do circuito. Do nada, a TV da sala ligou sozinha, tela branca, sem fonte. Mas em menos de 2 segundos, apareceu o mesmo vídeo que eu acabara de ver no celular, só que em tempo real. Eu ali, olhando para a TV, olhando para mim. Um espelho de som e imagem. E a voz, a minha, mas atrasada, sussurrava pelo alto-falante. O ciclo termina quando uma apaga a outra. Eu corri até o disjuntor. Apaguei tudo. Escuridão total. Mas o som da respiração continuou. Lento, próximo, quase no meu ouvido. Dei 2 passos para trás e senti algo gelado tocar meu braço. Estava molhado, como se fosse suor, ou condensação de ar. Apalpei a parede. Estava fria, úmida. E então percebi, a parede pulsava. Devagar, como se tivesse batimentos. No meio dela, o papel de tinta formava ondas, cada uma sincronizada com o som grave da TV desligada. Toquei com a ponta dos dedos. O gesso afundou. Atrás do gesso, uma fresta. Da fresta, luz. Luz piscando a cada segundo, como o LED de uma gravação. Empurrei o pedaço de parede, e o reboco se soltou fácil, revelando um buraco retangular, do tamanho exato de um celular. Dentro, uma lente de câmera piscava, gravando. Peguei uma chave de fenda e forcei. Atrás da lente, uma placa velha, coberta de poeira e fios cortados. E no centro dela, colado com fita adesiva, um cartão de memória. A data escrita em caneta, 2013. Sentei no chão. Chorava sem saber por quê. Peguei o notebook, encaixei o cartão. A pasta abriu sozinha. 120 vídeos, todos com nomes idênticos aos das últimas semanas. Todos com minha voz, minha casa, meu rosto. Mas na última gravação, o arquivo chamava-se termina_aqui.mp4. O cursor piscava sobre o ícone. Toquei 2 vezes. A tela ficou preta. Depois, lentamente, a imagem surgiu. Um quarto escuro, o som de passos, e uma mulher sentada no chão, de costas para a câmera. Ela segurava algo nas mãos. Aos poucos, o foco ajustou, revelando que o objeto era um celular. O mesmo modelo que eu segurava naquele instante. No reflexo da tela, dava para ver meu rosto, exato, idêntico. Mas com uma diferença, o olhar vazio, sem brilho. A mulher levantou devagar, virou-se para a câmera e falou com minha própria voz. Se você assistir até o fim, vai gravar o começo. O vídeo cortou. E o computador travou. A ventoinha girava alto, mas a imagem congelou naquele último frame, a mulher olhando direto para mim. Até que, de repente, o microfone do notebook ligou sozinho. E, no silêncio, a voz saiu das caixas, limpa, nítida, natural. Tá na sua vez, Lu. O som veio de dentro da máquina. Mas também de trás de mim. Virei devagar. E no reflexo do monitor, vi 2 sombras.
As duas com o mesmo formato de cabelo. As duas respirando juntas. Na última gravação, eu descobri o que acontece quando as duas versões se encontram. E a câmera, finalmente, para de gravar. Naquela madrugada, o tempo deixou de existir. O relógio do corredor congelou às 3 horas, e o ponteiro dos segundos tremia, tentando seguir em frente, mas não conseguia. A casa inteira respirava junto comigo. E no fundo da sala, o computador ligado sozinho iluminava o ambiente com aquele tom frio, azulado, que parece mais de hospital do que de lar. A tela exibia duas imagens sobrepostas. A gravação antiga, e a câmera do notebook aberta em tempo real. As duas luzes, lado a lado. Uma olhando para frente, outra de volta para mim. Os movimentos estavam sincronizados, até que a do vídeo começou a falar antes. Tá na hora. Ela levantou devagar, ainda dentro da tela. Eu senti o mesmo impulso no corpo, como se fosse uma marionete ligada por fios invisíveis. A mulher no vídeo deu um passo à frente, atravessando o enquadramento. E naquele instante, a imagem tremeu, como se o vidro da tela fosse líquido. Eu vi a luz mudar de lugar, o contorno da sombra se misturar ao brilho da tela. E a outra eu saiu do vídeo. O monitor apagou, mas a figura ainda estava ali, em pé na minha frente, com o rosto parcialmente iluminado pela luz vermelha do track da câmera mini DV. Ela não parecia nem viva nem morta. Parecia repetida. Como uma lembrança mal renderizada, flutuando entre dois tempos. Por um segundo, ela me observou, os olhos idênticos aos meus, mas sem cor, só reflexo. Depois, levantou a mão e apontou para mim. O mesmo gesto que eu fazia no primeiro vídeo, semanas atrás. Foi aí que eu entendi o que aquilo significava. Tudo começou quando eu mesma apontei para a câmera, na tentativa de me defender. A câmera nunca grava de fora. Ela grava de dentro. Dei um passo para trás, mas o chão pareceu ceder sob os pés. A parede ao redor começou a vibrar, os quadros tremendo, a cortina balançando como se houvesse vento debaixo do piso. O som do tecido raspando no microfone encheu a sala, os 3 toques curtos, os mesmos de sempre. E a voz dela, da outra eu, repetiu, firme, quase suave. Uma de nós tem que parar de gravar. Senti o ar escapar dos pulmões, como se eu estivesse sendo filmada por dentro. Tudo começou a escurecer nas bordas, o chiado do áudio virando estática. De repente, o som cessou. Nenhum barulho. Nem respiração, nem vento, nem relógio. Só silêncio absoluto. A figura à minha frente ergueu o celular e começou a filmar. A luz vermelha refletiu no meu rosto. E então, sem perceber, eu levantei o braço também. Apontei o meu celular para ela. As duas filmando uma a outra. 2 gravações acontecendo ao mesmo tempo. 2 olhos eletrônicos tentando decidir quem era original. O som de gravação dupla encheu o quarto, aquele clique duplo de microfone abrindo. E a imagem começou a vibrar, como se as 2 câmeras estivessem tentando capturar a mesma coisa, ocupando o mesmo espaço. Os contornos se fundiram. A luz estourou. E por um instante, tudo ficou branco. Não sei quanto tempo passou. Quando acordei, era dia. O sol entrava pela janela, e a casa estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O notebook estava desligado. A mini DV sumiu. O celular, no chão. Peguei o aparelho, respirei fundo e olhei a galeria. Nenhum vídeo. Nenhuma pasta. Nenhum arquivo. Mas na barra de pesquisa, sem eu digitar nada, uma frase apareceu sozinha. Novo ciclo iniciado, segundo underline 01.mp4. Toquei na tela, mas nada abriu. O celular congelou. O reflexo mostrava meu rosto, cansado, com olheiras fundas. Por instinto, toquei o botão de gravação. A luz vermelha acendeu. E naquele momento, percebi que o barulho da respiração no fundo do áudio não era o meu. Desliguei o celular e joguei no sofá.
Abri a porta, o ar da manhã bateu no rosto. O porteiro, seu Anselmo, acenou lá embaixo. Sorri, tentando parecer normal. Mas, atrás dele, na guarita, havia uma TV pequena ligada no modo espelhamento de câmera. E nela, eu estava sendo filmada, em tempo real, de dentro do meu apartamento. A imagem piscou, e o letreiro da tela dizia: Lu_02, gravando. A luz da câmera voltou a piscar, dessa vez atrás de mim. E a respiração, aquela mesma, pausada, grave, próxima, voltou a preencher o som. Fechei os olhos. E, pela primeira vez, deixei gravar. Você acabou de ouvir mais um relato aqui no Arrepiei. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta e volta amanhã para mais um. E se você também tem um relato real, algo que aconteceu e nunca conseguiu explicar, envia pra gente no nosso e-mail aqui na descrição. Porque, às vezes, o que a gente grava é exatamente o que não devia ter sido lembrado.